Passa a palavra ao deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, ainda no grande expediente. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, colegas, brasileiros e brasileiras que nos assistem pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados, queria aproveitar, senhor presidente, nesse pronunciamento do grande expediente, para fazermos uma avaliação, um balanço, senhor presidente, um balanço do mandato, um balanço desses 4 anos que convivemos juntos e trabalhamos nessa casa, avaliarmos como que nós conseguimos caminhar nesses últimos 4 anos na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, o balanço, no meu modo de pensar, acredito que na maioria dos parlamentares, estamos saindo daqui desses 4 anos ainda com dívidas enormes com a sociedade. Não conseguimos, infelizmente, senhor presidente, mesmo com a fala do Executivo, na época das manifestações, que estaríamos nesta casa com o firme propósito de caminharmos no sentido de uma reforma eleitoral, praticamente não tivemos nada. Se tivemos alguns avanços, senhor presidente, esses avanços são milimétricos. Muito pouco vieram de encontro ao que a sociedade esperava. Desde a época de Sócrates e Platão, onde tentava-se um equilíbrio entre o conhecimento, entre o econômico e o político, hoje vivemos isso totalmente desequilibrado. Sabemos que nas campanhas, senhor presidente, é o poder econômico, sim, que tem a grande força, que causa os grandes desequilíbrios. E aí temos câmaras de vereadores, assembleias, câmaras de deputados, executivo dos 3 níveis, bancado sim pela força do poder econômico. E era isso que nós esperávamos mudar, até para mudar o perfil dos nossos políticos, para mudar o perfil da representatividade política desse país. Mas infelizmente, senhor presidente, nós não conseguimos avançar. Triste também que não conseguimos avançar no que tange a reforma tributária. Sabemos do desequilíbrio que existe, primeiro da enorme carga tributária que nós temos nesse país. É uma volúpia de arrecadação que a cada ano, senhor presidente, tende a aumentar. Mas fora, temos essa enorme carga tributária, a maneira com que é dividido nos 3 segmentos é extremamente, senhor presidente, fora da realidade. Enquanto a nível federal, praticamente 65%, 68% de toda a arrecadação, a nível estadual, dependendo do estado, isso caminha de 22% a 27%, sobrando aos municípios algo em torno de 5% a 9%. Isso faz com que os municípios continuem com o pires na mão, aceitando a responsabilidade passada pelo Estado dos grandes problemas sociais, mas o aporte de recursos, isso não acontece. Vossa Excelência, me permite uma parte, deputado? Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelos 2 assuntos que traz. Naturalmente virão outros assuntos. A reforma política, eu fui um defensor da reforma proposta pelo ilustre deputado Henrique Fontana, para acabar de uma vez por todas com esse poder econômico e o poder mandar nas eleições. Vossa Excelência tem toda a razão. Se não modificarmos isso, deputado, não há quem queira mais ser candidato. Esse modesto servidor do povo está encerrando a carreira política, porque eu não aguento mais ver esses absurdos do poder econômico e o poder mandar. Nós não temos como, coitado dos candidatos, eu tenho pena dos candidatos, porque vão sofrer muito. Vossa Excelência colocou o dedo na ferida. Por isso, a proposta do deputado Henrique Fontana era lógica, era correta, que eu defendi, mas infelizmente não teve jeito. Quanto à reforma tributária, deputado, mais uma vez, vamos tocar no assunto. Pacto federativo. Se não houver, deputado, não há quem aguente, não há município. Eu já fui prefeito, sei o que é isso.
Só que eu fui prefeito na época que o prefeito mandava. A distribuição como é que era? 50 para a União, 30 para o Estado e 20 para os municípios. Como é hoje? Você já colocou, é 65 para a União? E ainda deram atribuição para os municípios. Deram atribuição que não era deles. Saúde, educação, segurança não era do município, era da União e do Estado. Hoje é tudo do município. Vossa Excelência coloca bem. Pacto federativo é a solução para nós resolver o problema da União. Porque, deputado, quem sou eu para ensinar Vossa Excelência? Mas veja bem, deputado, quando a gente diz assim o Brasil, o que é o Brasil? O que é a nação brasileira? É um conjunto de estados, mas é abstrato. O que é o Estado? O que é o Estado de São Paulo? É um conjunto de municípios, mas também é abstrato. A única coisa que é concreta é o município. É lá que estão os problemas. Por isso, Vossa Excelência coloca bem. Agora, se não houver a reforma política, reforma tributária é impossível acontecer. A reforma política é a mãe da reforma. De todas as reformas. A reforma tributária, previdenciária e etc. Precisamos sim fazer a reforma política para depois fazermos as demais reformas. Parabéns, deputado, é um prazer, uma honra ter Vossa Excelência como meu companheiro de partido, que faz um trabalho extraordinário e levanta um assunto de suma importância para o Brasil. Obrigado. Eu que me sinto honrado de que é pateado por Vossa Excelência, que é o deputado melhor avaliado dessa Câmara dos Deputados. Vossa Excelência permitiu uma breve intervenção do nobre deputado Heróis Paiva. Para dizer a Vossa Excelência que, coincidentemente com o discurso que Vossa Excelência profere, estava eu a caminho, aqui na liderança do PMDB, quando Vossa Excelência abordou a reforma política, que hoje, ao meio-dia, a TV Câmara fez divulgar uma entrevista que concedi há uns 2 ou 3 dias, juntamente com o deputado André Moura, focalizando a reforma política. E então, eu que pertencia às 3 comissões em legislaturas diferenciadas foram constituídas, a primeira teve como relator o deputado da Bahia, deputado João Almeida. A segunda foi o deputado Caiado. E o terceiro, o nosso eminente colega líder, Henrique Fontana. De todas as 3 comissões, nobre deputado Heróis Paiva, eu participei, emprestei a minha modesta colaboração, já porque a vivência de alguns mandatos em todas as áreas me permitiu trazer alguma sugestão que pudesse representar o meu pensamento e, sobretudo, no meu entender, o pensamento também de alguns eminentes colegas desta casa. Agora, cito para Vossa Excelência apenas um exemplo, para não delongar a minha intervenção. Quando aprovamos aquela emenda Caiada e surgiu a ideia da lista pré-ordenada, o presidente da casa, na época, Arlindo Quinalha, tentou exatamente pensar para testar a tendência do plenário, já que a reforma política tinha sido requerida por todas as lideranças, requereram realmente a inserção na ordem do dia. Quando ele pensou a lista pré-ordenada, submeteu a voto, havia uma pressuposição de que essa casa acolhesse, e, pasme, Vossa Excelência, 32 votos derrotaram aquela proposição. Isso desestimulou o presidente o presidente Arlindo Quinalha de prosseguir nessa tarefa. E no que tange a proposta apresentada pelo nobre líder Henrique Fontana, nós também nos defrontamos com a mesma dificuldade. Ele idealizou a implantação do regime belga na lista pré-ordenada, e isso resultou frustrante para todos nós. E, sobretudo, para a Vossa Excelência agora, que tem a rara oportunidade de trazer mais esse tema a debate, para ver se, dessa forma, nós nos conscientizamos para a necessidade imperiosa de cumprir essa tarefa, sem mais delongas de qualquer natureza e sob qualquer pretexto. Cumprimento a Vossa Excelência pela abordagem que faz. Obrigado. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Deputado Leandro, primeiro, obrigado pela parte, parabéns pela abordagem, serei bem rápido. Eu queria apenas, dos 2 temas que Vossa Excelência já se referiu, me referir ao primeiro, ao poder econômico ao interferir na política. Eu antes achava que a Bolsa de Valores era em São Paulo,
mas concluí que a Bolsa de Valores é no plenário do Congresso Nacional. Ou seja, durante as campanhas eleitorais, as empresas, os ricos, aplicam em alguns políticos para ter os dividendos nas votações. Eu, aproveitando uma parte de Vossa Excelência, faço um apelo ao ministro Gilmar Mendes, que devolva o voto dele sobre a ADIM da OAB, que já tem maioria formada para proibir a contribuição de empresas no processo eleitoral. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas e ainda não houve a devolução. Se não devolver rápido, a decisão do Supremo não se aplicará neste pleito. E acabo de ler uma matéria do ministro Toffoli, que está tentando, vai promover reuniões com os partidos para convencer os partidos a estabelecer um teto de gasto de campanha por partidos. Ou seja, se o Supremo não decidir essa matéria, não concluir a votação até o começo do mês, eu espero que pelo menos o ministro Toffoli tenha sucesso definindo um teto como forma da gente limitar o abuso do poder econômico no processo eleitoral. Se não houver isso, vamos continuar com os escândalos. 83, CPI do orçamento, 92, CPI do colo, agora CPI da Petrobras, onde a raiz é o financiamento privado de campanha, onde os empresários aplicam nas eleições para cumprir o dividendo. Portanto, lamentavelmente, a Bolsa de Valores não fica em São Paulo, é aqui no plenário do Congresso Nacional. Obrigado. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e concordo, e eu espero que nós não precisamos do Supremo Tribunal Federal para legislar algo que essa casa tinha o dever e a obrigação de fazer. Mas, senhor presidente, gostaria de tocar no último ponto, senhor presidente. Eu queria fazer uma avaliação da saúde no país. Nobre presidente, atua também nesse setor, tem sido um deputado que tem muito honrado, mostrando a sua competência de discussão do setor de saúde. Infelizmente, senhor presidente, eu não tenho a mínima dúvida do que eu vou falar. Nós vivemos o pior momento da saúde nos últimos 50 anos. E vou explicar para o senhor por quê. Primeiro, a gestão, senhor presidente, que nós temos hoje na saúde, ela é pífia, ela é mentirosa, ela é incompetente. Vivemos claramente, escancaradamente, o uso da máquina pública e do Ministério da Saúde com fins políticos, eleitorais, pessoais de um ministro. E nada foi feito. A imprensa denunciava, vários parlamentares subiram essa tribuna para denunciar e nada foi feito. Senhor presidente, o retrocesso é enorme. E eu não vou falar aqui, senhor presidente, com tom partidário ou com um tom de oposição ou situação, até porque eu entendo que saúde não deveria ser proposta partidária ou ideológica do partido A, B ou C. Eu acredito que deveria ser o consenso. Mas, senhor presidente, será que eu estou sendo duro, senhor presidente? Vamos avaliar sob o ponto de vista de investimento. Como é que nós caminhamos nesses últimos 4 anos sob o ponto de vista de investimento, de priorizar investimentos na saúde pública desse país? Senhor presidente, nenhum de nós parlamentares é unânime nessa casa, é unânime com a sociedade, tanto é que vem da sociedade um projeto de lei de iniciativa popular pedindo que essa casa vote 10% dos recursos do governo federal para a saúde. Todos nós sabemos do pífio financiamento, do pequeno financiamento que nós temos na saúde, pois, senhor presidente, do pequeno financiamento, essa gestão de saúde deste governo federal não teve a competência nem de gastar, senhor presidente, nem de gastar o pífio orçamento que tinha. No ano passado deixaram de ser gasto 17 bilhões de reais na saúde. Nos últimos 3 anos, foram 45 bilhões de reais que não foram empregados. Quer dizer, temos pouco e o pouco que temos, não temos nem esse pouco a competência de gastar. E o mais grave, que quando gasto, gasta mal. Que quando gasta, gasta mal. Nós vemos dinheiro pessimamente empregado. E vamos comparar, senhor presidente. Compare o orçamento per capita. O que eu quero falar? Pegamos o bolo da saúde, dividimos pelo número de habitantes e vamos comparar com alguns vizinhos fronteiriços nossos.
nós estamos investindo um quinto na saúde pública do que investe a Argentina. Nós estamos investindo 1/4 na saúde pública do que investe o Uruguai. Temos aí um orçamento parecido per capita com a Venezuela, mas com certeza, eu não tenho dúvida que a Venezuela não é exemplo que nós queremos ter para o nosso país. Senhor presidente, os números são alarmantes. Nós pegamos um PIB de saúde, algo em torno de 8,4% do PIB que nós temos é investido na saúde pública, é investido na saúde. Desses 8,4%, senhor presidente, praticamente 5% advém do setor privado, onde nós temos 15% da população brasileira. E 85% da população brasileira tem aí 3,3%, 3,4% do PIB, o que mostra claramente que temos dois tipos de cidadão, de primeira e de segunda categoria. Aquele do setor privado que tem 5% do PIB para 15%, e aquele do setor público de segunda categoria que tem 3,5% do PIB para 85% dos brasileiros. Talvez o executivo, os ministros, talvez eles não se atentem, porque quando eles precisam de tratamento, eles vão lá na rede privada, nos melhores hospitais privados desse país, mas a grande massa da população brasileira precisa, sim, de um sistema público decente. E nos assusta, senhor presidente, quando nós temos, começando a andar nesta casa, um projeto de lei de iniciativa popular, vem da nossa PEC que nós temos, das emendas impositivas, tentam colocar na PEC das emendas impositivas limitação do investimento em saúde. Retira-se os 10% do bruto, que sequer estava na PEC, e vem com a história de 15% do líquido gradativo. Isso significa uma perda em 5 anos, de quase 185 bilhões de reais. É isso que está sendo proposto, vindo do Senado, a mando do Executivo desse país. Uma parte, deputado. Pois não. Deputado Elias, primeiro, parabéns pelo seu sempre brilhante pronunciamento. E entrando na questão do financiamento, na verdade é enrolação, porque nunca se falou em receita corrente líquida, e sim receita bruta. E o que corresponde à líquida com a bruta na proposta original teria que ter 19%. E quando coloca as emendas impositivas é mais outra enrolação, porque na verdade não terá dinheiro novo nenhum. Quer dizer, é muito descaso com tantos e milhares. Ontem mesmo, deputado Elias, no norte do estado, o Paulo lá falava, eu entro no hospital daqui, a Roberto Silvares parece um campo de guerra, as pessoas em macas, no chão, improvisadas. Não é assim que se trata a população. Esse não pode ser um compromisso de nenhum governante. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, que tem sido aqui um baluarte, né, junto da comissão que trata especificamente da saúde, mas da frente, na luta pelo financiamento, pelo enfrentamento efetivo desse problema, que é o problema da saúde. Tanto que a população foi para a rua, porque ela sente que ela vê esses estádios maravilhosos e ela chega muitas vezes, não consegue um exame especializado, uma cirurgia, e não consegue ter o seu direito constitucional garantido. Parabéns por Vossa Excelência estar aqui novamente trazendo aqui esse debate tão importante, que é essa PEC, que na verdade nós queremos receita corrente bruta na forma original e não vinculação com aquilo que é recursos de emendas dos deputados. Obrigado, deputado Konog. Vossa Excelência, como eu, que é médico, que vive as dificuldades e as agruras da saúde, talvez tenha a sensibilidade de entender o momento difícil que nós estamos passando. O deputado Konog estava falando nós estávamos falando do financiamento. Queria entrar um pouquinho na gestão. Essa nos causa arrepio. A gestão da saúde nesse país nos causa arrepio. E, senhor deputado Konog, eu não vou falar sobre o ponto de vista partidário. Eu vou pegar as manchetes de jornais. Esse ex-ministro da Saúde, que utilizou do Ministério com fins especiais, consegue ter a competência de ser sempre manchete dos jornais envolvidos com denúncias de corrupção, denúncias de favorecimento de parentes de ONGs de parentes, agora envolvido, segundo denúncias, não cabe a nós fazermos aí nenhum tipo de afirmação, mas as denúncias é envolvimento, sim, com o doleiro Youssef, quer dizer, pegou, corrupção pode levantar que aparece a saúde.
temos pouco, gastamos mal em envolvimento com corrupção. É o prato predileto que nós estamos vivendo na saúde. Deputado Conag, as Santas Casas pedindo socorro. Todo o setor filantrópico da saúde vivendo crise. E nós estamos dioturnamente falando nessa casa. Tabela não se aumenta há 12 anos, não se aumenta vários itens da tabela que faz os procedimentos, né, das filantrópicas. Que é grave, e aí é ótimo. Ontem, quem assistiu, pronunciamento do Tribunal de Contas da União, em um programa de televisão, pôde observar que aí é dado do TCU, não é dado do partido A, do partido B ou do partido C. Eu nunca vi, deputado Conag, eu nunca vi, na minha história, um governo ter a competência de, nessa crise de saúde, fechar 12 mil leitos. Esse é o governo que nós estamos vivendo. Teve a competência de fechar 12 mil leitos. E é em 3 anos. É 4 mil leitos por ano. É 12 leitos por dia que se fecha nesse país. É unidades de terapia intensivas totalmente sucateadas. É isso que nós assistimos. Esta é a gestão promovida pelo governo Dilma, é essa gestão de saúde que foi promovida pelo ministro Padilha, e esse absurdo que nós estamos vivendo. Aí, senhor presidente, não para. Importação de milhares de aparelhos, de imagem, de radioterapia, só no estado de São Paulo, 2 aparelhos importados que estão encaixotados no estado de São Paulo. Nem 20% estão em operação, nem 20%. É um descaso que se faz com dinheiro público. Temos pouco e gastamos mal. É essa a gestão que nós temos na saúde pública desse país. E agora, senhor presidente, fica fácil a gente entender por que essas manifestações da Copa. Eu, como todo brasileiro, todos nós adoramos futebol. O que nós não aceitamos, primeiro, é impunidade. Todos os meios de comunicação denunciando fartamente o superfaturamento desses estados e nada simplesmente acontece. Papuda está esperando muita gente, senhor presidente, que ainda não chegou e eu espero que chegue. Não chegou lá, mas eu espero que chegue. E nada acontece. E mais grave, enquanto falta recursos na saúde, não se tem competência para gastar, quando gasta, gasta mal, e o governo tem a brilhante ideia de tentar uma maquiagem, falando, olha, o que faltava realmente era trazer os médicos cubanos para resolver o problema. Ninguém aqui nessa casa, primeiro, tem nada contra cubano. Segundo, que ninguém tem nada contra ter mais médico no sistema público. É claro que nós precisamos de mais médicos. É claro que isso é bem-vindo. Mas o que nós não podemos é tentar enganar a sociedade pela incompetência, pelo desvio, pela corrupção, pela falta de gestão, tentar enganar com um projeto eleitoreiro que vai agora com as equipes de marqueteiro, tentar esconder a realidade dos 12 mil leitos fechados pelo governo Dilma, dos 12 mil leitos fechados pelo incompetente ministro Padilha. É isso que essa casa tem que se debruçar. Deveriam ter vergonha, porque eu me envergonho nesse parlamento e nós não ter tido a competência de mostrar ao governo federal que vidas nesse país, senhor presidente, infelizmente foram perdidas por falta de competência do executivo, e falo isso como médico que ainda atua, no serviço público e conhece a realidade das urgências, das emergências, da terapia intensiva desse país. Não é possível que a incompetência de poucos possam ceifar a vidas de milhares de brasileiros. Senhor presidente, termino esse pronunciamento não discutindo partidariamente, esperando como todo brasileiro espera, que não é possível que ainda se continue fazendo política na saúde. Eu espero que nós tenhamos o contrário, uma política de saúde voltada para o cidadão mais simples e mais humilde. Uma política de saúde que nós possamos nos orgulhar de termos um país que tenha a responsabilidade e o dever, principalmente, com o cidadão mais simples. Deputado Eleuso, ainda o último parte. Pois não, deputado. Eu acabei de falar agora com a Promater, que é a principal maternidade de Vitória, capital do Espírito Santo. E aí o Sebastião falava, olha, recebemos para fazer uma cesariana, um parto,
629, mas quanto custa para o hospital, o custo operacional, para que aqueles que estão nos assistindo entendam? R$ 1.800. Se paga, pelo 12 anos de atraso da tabela, 1/3 do que custa o procedimento. Isso é essa a realidade do país, que tem dinheiro público do BNDES, 24 bilhões, para várias obras que tem a ver com esporte, mas não tem para pagar uma cesariana, não tem para pagar um parto normal. Por isso, Eleuso, eu queria dar parabéns mais uma vez pela sua intervenção, e que realmente não precisamos de maquiagem. Os cubanos, a minha formação é de médico de família, é uma formação cubana, mas isso não se resolve só com médico, não se resolve só importando. Aliás, eu falei na comissão, não traga 3 mil não, traga 40 mil, agora traga dentro, primeiro dos nossos princípios aqui, na nossa lei trabalhista, com as provas que nós fazemos lá fora. Segundo, tem que ter equipamento, tem que ter estrutura, tem que ter um sistema de saúde que funcione, que seja financiado e que os governos todos e o federal respeitem o cidadão na hora que ele está mais fragilizado. Parabéns pela sua fala. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para terminar, eu gostaria de, baseado no que o deputado Koenig coloca para nós, agora colocar aqui só mais uma pitadinha, senhor presidente. Eu gostaria de entender por que nós temos dinheiro do BNDES subsidiado e mais barato do que o dinheiro que é colocado à disposição das Santas Casas. Talvez, né, matar gado tenha mais respeito do que governo, do que salvar vidas. Mas, senhor presidente, termino aqui meu pronunciamento, cumprimentando Vossa Excelência pelo seu trabalho, e esperando que nós tenhamos no futuro um país mais voltado ao social e principalmente à saúde. E que nós façamos saúde nesse país com a finalidade de criarmos uma política de saúde e não assistimos cada vez mais politicagem na saúde. Muito obrigado, senhor presidente.